Bom, pessoal, antes de compreendermos como funciona um diodo de junção, um diodo real, é importante nós relembrarmos alguns conceitos que estudamos em física. Nós vamos falar diretamente do conceito de material semicondutor. O que materiais são esses? Bom, materiais semicondutores eles fazem uso, na verdade eles são materiais que têm uma camada, são materiais tetravalentes, na verdade. Nós temos aqui como exemplo de materiais usados para construção de semicondutores, são o germânio e o silício. O germânio ele é um material composto de 32 elétrons, e o silício apenas 14 elétrons, sendo que no caso do germânio, os elétrons estão distribuídos em 4 camadas, 2 na primeira camada, 8 na segunda, 18 na terceira e 4 na quarta. Já o silício, ele tem 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda e 4 na terceira camada. Então, ambos os casos são tetravalentes, porque possui 4 elétrons na camada de valência. Ok? Aí nós temos uma definição que é chamada potencial de ionização, que é o potencial necessário, a energia necessária para você tirar elétrons da camada de valência. Ok? A gente pode observar que no germânio, como a camada de valência é a quarta camada, você precisa de menos energia do que no caso do silício para tirar elétrons da última camada, porque no silício nós temos apenas a camada de valência, a terceira camada. Então os elétrons estão mais próximos do núcleo, portanto você precisa de mais energia para retirá-los dessa camada. E no caso do germânio não, você precisa de bem menos energia que em comparação ao caso do silício. Então, aqui nós temos, por exemplo, no caso do silício, nós temos o núcleo, nós temos aqui átomos de silício numa estrutura, com seus 4 elétrons na última camada, eles formam ligações covalentes entre eles. Isso para manter a estrutura. Ok? E o deslocamento, a passagem de corrente em materiais semicondutores se dá pela retirada, pela extração de elétrons na camada de valência. Ok? Quando se retira elétron de uma camada de valência, o que fica lá? Fica um espaço em branco, a gente chama de buraco. O sentido do deslocamento dos elétrons é para nós o sentido negativo da corrente convencional. Ou ainda nós podemos entender como sendo o sentido de deslocamento dos buracos. Embora os buracos fisicamente eles não se desloquem, mas o deslocamento dos elétrons para um sentido, isso dá virtualmente a ideia de que os buracos estão se deslocando para o sentido oposto. Embora, mais uma vez eu repito, os buracos eles permanecem no mesmo local. Ok? Bom, os materiais podem ser classificados em termos de níveis de energia entre condutores e isolantes. Os materiais condutores, eles precisam de pouca energia para permitir a passagem de corrente, ou seja, deslocar, retirar elétrons da camada de valência.
enquanto os materiais isolantes, a energia necessária para que isso ocorra é muito grande. Então, quando você tem um átomo, que você tem aqui o núcleo, okay? E nós temos as diferentes camadas. Quando você tem um elétron de uma camada, para fazer esse elétron saltar para a camada mais para fora, mais externa, é necessário injeção de energia. Okay? E quanto mais externo estiver esse elétron, menos energia você precisa para poder afastar aquele elétron do núcleo, onde estão os prótons. Então o núcleo ele é positivo. Então existe essa atração entre os elétrons do núcleo, de forma que já tem energia natural de atração e você precisa contrapor essa energia de atração para poder fazer a retirada do elétron para a camada mais externa. Então, se nós olharmos do ponto de vista de níveis de energia, okay? Nós temos aqui os materiais isolantes e os materiais condutores. Os isolantes, deixa eu colocar aqui em outra cor, eles só se tornam condutores ou entram no que a gente chama de banda de condução a partir de um certo nível de energia, um nível relativamente mais alto. No nível intermediário, baixa de energia, eles estão na chamada banda de valência. E nesse intermédio entre a banda de condução e a banda de valência, nós temos a chamada banda proibida. Okay? Então, você precisa de muita energia para sair da banda de valência para a banda de condução, para poder fazer com que o material isolante se torne um condutor. Por outro lado, então, geralmente muitos materiais vão até ser destruídos nesse processo, não chegando sequer a se tornarem condutores de forma sustentada. Os materiais condutores, por outro lado, eles já têm uma banda de valência que, na verdade, se sobrepõe à banda de condução. E essa superposição é o que garante o material condutor, ele já é condutor naturalmente. Nesse intervalo, existe o chamado materiais semicondutores. Em que a banda proibida ela é muito estreita, de forma que pouca energia é necessária para você fazer com que esse material se torne condutor. Isso aqui é a banda de condução. Está bem próxima da banda de valência. A distância entre elas é muito pequena. E essa energia
para saltar da banda de valência para a banda de condução, chamada de energia EG, ela é relativamente pequena. Então são materiais que estão entre condutores e isolantes. Com pouca energia ele é um material isolante, com energia suficiente ele já se torna um material condutor. Bom, vamos falar agora do processo de dopagem. Tanto o germânio como o silício, se eles forem considerados na sua forma mais pura, eles são chamados de materiais intrínsecos. O que significa alto nível de pureza. Quando nós temos os chamados materiais extrínsecos, já são materiais que foram sofreram a dopagem, ou seja, eles receberam impurezas, impureza aqui no caso entre aspas, porque eles receberam materiais que deram a eles permitiu uma alteração do número de elétrons disponíveis livres no material. Então, qual é o objetivo das impurezas? Seria, no caso, reduzir banda proibida. Que é aquela quantidade de energia necessária para fazer com que o material semicondutor se torne condutor. Então, no caso, nós temos aqui a banda de condução e a banda de valência. Ok? Se você coloca um material extrínseco que aumenta o número de elétrons livres no material, na verdade o que acontece? Você insere mais elétrons livres, ou seja, você aumenta a banda de condução e de qualquer forma reduz a energia necessária para o material deixar de ser isolante para se tornar condutor. Quando você faz isso, você está inserindo impurezas pentavalentes. Okay? Nesse caso, o que acontece? Você tem aqui um exemplo de impureza pentavalente, que seria esse material aqui. São exemplos de materiais pentavalentes: o antimônio, o fósforo e o arsênio. Então o que acontece? Você tem um material extrínseco que é inserido no material junto com o semicondutor, junto com o material original do semicondutor, vamos supor que seja aqui o germânio. O germânio ele é tetravalente. Então eles têm, cada um deles vai ter 4 elétrons na sua camada de valência. Esse material extrínseco foi incluído, que é essa impureza,
ele é pentavalente, portanto ele tem 5 elétrons na camada de valência. 4 vão fazer ligações covalentes com o germânio. E o quinto elétron vai ficar aqui disponível. Esse elétron disponível faz com que o novo material tenha excedente de elétrons livres no material. Isso faz com que o material seja chamado material tipo P, tipo N. Okay? Por conta do excesso de elétrons livres. Já se você dopar um material, um semicondutor, com algum outro material que seja trivalente, então nós temos aqui a banda de condução, a banda de valência, okay? Quando você dopa um material trivalente, ok? O que acontece? Você aumenta a banda de valência. Mas por quê? Porque no caso do material trivalente, nós temos aqui o germânio, aqui com cada um com seus 4 elétrons na camada mais externa. E o novo material que foi incluído, que na verdade ele é trivalente. Ok? E aí sobra aqui espaço para ser preenchido. Você tem uma lacuna, seria que eu chamaria de buraco, que pode ser preenchido por elétrons que estejam livres se deslocando pelo material. De qualquer forma, vai ter excesso de buraco disponível no material. Isso aumenta a banda de valência, mas também reduz a energia necessária para a condução. E aí nós dizemos que um material desse tipo é chamado, quando dopado com materiais trivalentes, é chamado de tipo P. São exemplos de materiais trivalentes o boro, o gálio e índio, que são materiais trivalentes.